E aí, galera, hoje eu vou falar sobre o caso de Ivisota. Ele foi sequestrado dia 29 de agosto de 1997 e ele estava em casa com a empregada e com o primo quando isso aconteceu. Ele morava na zona leste de São Paulo e tinha 8 anos. O pai dele, ele foi o pioneiro de lojas de 1,99. E aí, nesse dia, ele estava na transportadora com a esposa. E aí, eles saíram da transportadora mais ou menos 4 horas e pegaram o engarrafamento. Quando eles chegaram na rua de casa, a Yolanda viu que estava tendo muito movimento de polícia perto da casa deles. E aí ela pensou, poxa, o que é que tá acontecendo na casa do vizinho? E aí, quando eles se aproximaram, viram que, na verdade, o caso era com eles. E o Masataka, que é o pai do Ives, ele viu que o cachorro estava na rua, o cachorro deles, e a filha mais velha, Vanessa, veio correndo e disse, olha, pai, sequestraram o Ives. O Ives, ele foi sequestrado por Adelino Donizete Esteves, que era conhecido como Silvio. Ele se passou por um motoboy de Flores, chegou lá, tocou na campainha, ele já sabia que Ives estava sozinho com o primo e com a empregada, e disse que tinha uma encomenda para a família, que no caso, obviamente, eram Flores. E aí a empregada disse, passa aqui pela grade. Aí ele disse, não, é muito grande, não sei o quê. E ela abriu o portão. Nessa hora, ele rendeu a empregada, pegou o primo, prendeu no quartinho e levou o Ives embora. O Masataka, ele achava que o sequestrador ia deixar o Ives em qualquer esquina, ou que a viatura ia achá-lo. Enfim, isso não aconteceu. E o Masataka, ele não desgrudou do telefone durante as primeiras 24 horas. E o Ives, ele foi sequestrado na sexta e o sequestrador só veio a ligar no sábado. A polícia mandou de manhã cedo um investigador que era de descendência japonesa para não chamar a atenção do sequestrador ou de alguém que ele tenha enviado para vigiar a família. Eles enviaram o investigador Rogério Kaneguno-Suko e ele estava lá para auxiliar nas negociações e nas perguntas que iriam fazer para o sequestrador, para ter a certeza que o Ives estaria vivo. E aí, quando o sequestrador ligou, ele pediu $1 milhão e o Masataka não tinha. E aí ele pediu uma negociação, pediu para baixar o preço ou para negociarem outra coisa, mas o sequestrador negou. Por quê? Ele estava sendo mandado por 2 policiais, o Sérgio Eduardo e o Paulo de Tárcio. Esses 2 policiais, eles faziam a segurança da rua que o Masataka tinha loja. E aí, o Sérgio, ele era de confiança do Masataka. E os 2 policiais, na verdade, eles viram que a loja dele estava recebendo muita cliente e que ele talvez estivesse recebendo muito dinheiro. E aí decidiram sequestrar o Ives para pegar todo o dinheiro dele. Em uma das vezes que o Adelino ligou, ele estava muito nervoso, ele estava ameaçando, estava xingando, e ele estava ligando para a loja do Masataka. Então, quem atendeu foi o funcionário. Ele ligou em torno de 2, 3 vezes, e na segunda vez ele já estava com muita raiva, já estava xingando mesmo, e estava dizendo, vocês estão desligando o celular para rastrear o meu número. E quem tá falando comigo aí é a polícia, não sei o quê. E disse, olha, se o Masataka não me atender daqui 20 minutos, acabou a negociação. O Adelino, ele ligava por orelhões da região. E a polícia fez o mapeamento. E eles estavam esperando que o Adelino ligasse 2 vezes do mesmo orelhão para conseguir pegá-lo. Que isso seria uma falha. E aí, o que é que a polícia mandava a família do Ives fazer? Fazer perguntas específicas, para ter certeza que o Ives está vivo. E aí o Masataka perguntou, o que foi que eu te dei de Natal no ano passado? E o Adelino não veio com a resposta coerente. Ele veio dizendo que eles fizeram a viagem para o Paraná em novembro. E quando você recebe uma resposta verdadeira, porque isso era verdade, você fica feliz e pensa, não, o meu filho tá vivo.
Mas para a polícia, quando a polícia ouviu isso, eles já ficaram alerta. Porque não foi o que o Massaca perguntou. Quando o Ives já tinha sido sequestrado há uns dias e ele já estava no cativeiro, o Paulo foi lá e o Ives acabou reconhecendo o Paulo. Ele olhou para o Paulo e falou: "Ah, você não é o guarda do meu pai?" E o que foi que aconteceu? O Paulo mandou matar o Ives, porque ele seria uma prova viva de que foi o Paulo que mandou sequestrar, junto com o Sérgio, junto com Adelino, enfim. E a polícia acha que se o Ives não tivesse reconhecido o Paulo, ele ainda estaria vivo. Quando o Adelino foi preso, ele negou tudo no começo, mas a polícia chamou a empregada para fazer o reconhecimento e foi na hora, sim, que ela reconheceu o Adelino. E aí a polícia agora tinha certeza que podia tentar extrair tudo dele. Nisso, o Adelino começou a colaborar e disse que não sabia de nada da criança, que ele foi encarregado de pegar a criança e levar para o McCoy, que era como o Paulo era conhecido. E aí, como eu já falei, o Ives ele foi sequestrado na sexta e no domingo o Paulo chegou lá com a viatura, dizendo que ficou sabendo do sequestro e que se ele precisasse de ajuda, ele estaria ali. E ainda perguntou se o Massaca não queria que ele levasse o dinheiro do resgate, porque era muito perigoso. Então, obviamente, ele ia ficar com o dinheiro, não é mesmo? Depois da polícia ficar sabendo que eram 2 policiais que estavam comandando esse sequestro, eles começaram a investigar os policiais que faziam a segurança da rua. E aí foram investigar o Sérgio, e ele negou tudo, disse que não conhecia esse tal de Silvio, e que não estava sabendo de nada, nem de sequestro. Aí, foi nessa hora que o delegado abriu a viatura e mostrou o Adelino. Nisso, o Sérgio começou a chorar. E aí, o Sérgio falou que se a polícia quisesse ir na casa dele, ver se tinha alguma pista ou se a criança estava lá, eles poderiam ir. Eles foram e não acharam nada. E o Paulo, ele ficou sabendo que a polícia estava investigando o Sérgio e se apresentou à noite para conversar e tal. E ele conversou com o delegado. Quando o delegado falou que estava investigando ele também, ele falou: "Olha, delegado, eu tenho um álibi." Aí o delegado ficou: "Que álibi?" Aí ele: "Um álibi de que eu não tenho nada a ver com o sequestro." E aí o delegado ficou extremamente com raiva, ficou irritado e disse que isso não era um perfil de policial, principalmente porque ele estava muito calmo quando falou que não tinha nada a ver e que para ele, um policial, ele tem que dizer: "Olha, você não pode me acusar assim, eu não tenho nada a ver com isso." Ele tinha que aparentar e estar com raiva de ter sido acusado, sabe? Não ficar calmo. E ele percebeu 2 coisas estranhas com o Paulo. Uma, ele estava com um anel de bacharel em Direito e ele não era formado. E segundo, ele estava suando muito. Aí depois reviraram a casa de Silvio, não acharam nada e decidiram suspender o caso durante o final de semana, para não dar movimentos bruscos, digamos assim, porque eles ainda tinham suspeitas de que poderia ter outra pessoa na quadrilha que estivesse com a criança. Na segunda-feira, decidiram voltar na casa de Silvio, porque eles conversaram com os vizinhos e falaram que o Adelino tinha chegado lá com uma criança. E aí, quando eles chegaram na casa de Silvio para ver se encontravam um fio de cabelo, uma mancha de sangue, o Rogério, ele foi nesse dia e ele começou a revirar tudo do quarto da criança, porque foi o único lugar que eles não tinham entrado da outra vez que eles tinham ido. E aí ele tirou o colchão, tapete, e quando ele foi mexer no berço da criança, da filha do Adelino, ele viu que embaixo tava uma cor diferente. Tava como se tivessem feito um reparo. E aí ele achou estranho esse reparo, ele falou que estava pintado com a tinta avermelhada, mas que não estava da mesma cor que o resto do chão.
E aí ele pegou uma enxada e bateu. Ele disse que se quebrou muito fácil essa parte. E quando ele viu, o cotovelo de Ives foi para fora. E ele disse que ficou bem frustrado. E o corpo do Ives já estava em fase gasosa. Ele já estava enterrado entre 7 a 11 dias. E aí chamou perícia, chamou bombeiro e foram ligar para os pais. Quando a perícia chegou e eles foram analisar o corpo do Ives, eles viram que ele estava com lesões na cabeça e ele levou 2 tiros. E um deles foi entre os olhos, foi com a arma de 9mm, que no caso é proibida, só a Força Nacional pode ter, e foi a curta distância. O Ives levou um tiro deitado e ele estava sedado, que no caso o Adelino deu um achocolatado com remédio para ele apagar e ele poder matar. Tipo, ele cavou, ele fez uma cova rasa, deitou o Ives e lá ele deu o tiro e jogou o cal nele, porque o cal, ele acelera a putrefação e não emite cheiro. Por isso que quando o Rogério quebrou, ele achou estranho de não ter sentido aquele odor quando uma pessoa já está há muito tempo morta. Uma funcionária ouviu os 3 conversando, o Sérgio, o Paulo e o Adelino. E o Sérgio falou que não ia fazer nada com a criança, ele só ia ficar na observação. E que ele só queria o dinheiro para comprar um carro. O Sérgio, além de policial, ele tinha uma locadora. E ele assistia muito Um Preço de um Resgate, que é a história de uma criança que é sequestrada por um policial. Quando encontraram o Ives, foram ligar para os pais. E nessa hora, eles estavam fazendo uma oração. Tava o Massataca, a Yolanda e a família da Yolanda. E na hora que a Yolanda disse, Deus, eu deixo isso nas tuas mãos, foi a hora que o telefone tocou. E aí disseram, olha, a gente achou o Ives. O Massataca ficou super feliz, abraçou todo mundo, fez uma festa. E aí, quando ele pegou o celular, no caso o telefone, para agradecer, eles falaram, olha, a gente encontrou o Ives. Mas ele, infelizmente, tá morto. E aí ele ficou devastado, saiu com a esposa, foi pro meio da rua e aí eles começaram a gritar. E os vizinhos acordaram super assustados com isso, porque nenhum deles sabia que o Ives tinha sido sequestrado. O Massataca, ele foi pro enterro e ele não viu o rosto do Ives, porque o caixão estava fechado. E ele ficou pedindo para abrir, mas não estavam deixando. E o pai dele disse, olha, lembra do Ives de como ele era antes. Não tenta ver ele para ficar tendo lembranças de como ele é agora. E ele, depois da morte do Ives, ficou tendo muito pesadelo, insônia. Depois de 1 ano da morte do Ives, nasceu a irmã dele. E o Massataca diz que ela é a reencarnação do Ives. Não só pela aparência, mas como ela age. Porque no documentário que eu vi, eles mostram cartas que o Ives fazia para a mãe e para o pai, dizendo o quanto ele gostava deles, mostrando um afeto. E é o que a menina faz também. O Adelino, ele foi condenado a 45 anos e 6 meses de prisão por ocultação de cadáver, sequestro, falsa identidade e falsa ideologia. E o Paulo e o Sérgio foram condenados a 43 anos de prisão por sequestro seguido de morte e ocultação de cadáver. Mas eles vão ser soltos quando completar 30 anos que eles estão presos, porque aqui no país ninguém pode ficar preso por mais de 30 anos. É isto, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, me digam. Se vocês estiverem sabendo de algum assassinato e quiserem que eu fale, me fala aí embaixo ou me chama no direct. Eu vou ver, vou responder, faço o vídeo. E é isso, obrigada.